Bom, já que nós terminamos aqui, finalizamos o nosso gráfico, vamos salvar. Que tal nós salvarmos esse gráfico? Então, vou mostrar aqui para vocês como é que salva usando a função ggSave. Então, vou colocar aqui, ó, ggSave, e aí vou salvar o nosso gráfico. Agora, na hora de a gente salvar esse gráfico, nós temos que especificar alguns argumentos aqui, algumas coisas. Primeira coisa que a gente vai especificar é o arquivo, onde é que vai ser salvo esse gráfico. Então, a gente pode colocar aqui, ó, file name, e aqui no file name a gente vai especificar, entre aspas, onde vai ficar salvo o nosso arquivo. Então, vou especificar aqui o caminho completo. Então, eu lembro que eu peguei aqui, ó, lembra que eu peguei aqui dessa pasta os meus dados? Pois é, eu vou colocar também lá a minha figura. Então, vou colocar aqui, ó, o caminho para a minha figura e vou colocar aqui o nome da minha figura. Então, aqui o nome da minha figura vai ser economia.png. Então, tudo bem? Dessa forma, eu vou salvar aqui o nosso gráfico aqui, lá na pasta dois eixos, com o nome economia.png. Então, é isso que a gente vai fazer, ou é isso que a gente está fazendo dessa forma. Só que eu quero dizer o seguinte, qual é o plot que eu quero salvar? Eu quero salvar qual plot? O plot P, o plot P2, P3, o plot P, o P2 ou o P3. Então vejam como é interessante você nomear os plots. Porque aqui na hora de salvar, eu posso colocar aqui, ó. Eu posso especificar o plot que eu quero salvar aqui no argumento plot. Então aqui eu quero salvar o plot P3. Então vou colocar aqui o plot P3. Então coloquei aqui o P3. Então se eu fizer dessa forma aqui, ó, é o mínimo que eu posso fazer para salvar lá o meu plot. Então deixa eu só executar aqui e aí foi salvo o meu plot. Vejam que ele diz aqui, ó, foi salvo sim, ó, saving quer dizer salvando. Ele salvou aqui uma imagem que tem aqui uma largura de 6,01 polegadas e uma altura de 3,51 polegadas. Agora, onde é que está salvo isso aqui mesmo? Ah, está salvo aqui, ó, na minha pasta chamada Mercel Aulas, Eixos, e tá aqui nessa pasta aqui, tá? Então vamos lá na pasta verificar o nosso resultado, verificar o nosso gráfico que foi salvo. Então aqui na pasta vejam que nós temos aqui o nosso gráfico, então se eu der um clique duplo aqui, e aqui está o gráfico que foi salvo. Vejam como é fácil fazer, ou nesse caso salvar gráficos, utilizando aqui a função ggSave. Deixa eu só fechar aqui. Vamos voltar para o nosso RStudio, que eu quero mostrar outra coisa também. Então, veja só, aqui eu quero te mostrar uma coisa. Vejam que eu salvei com essa dimensão aqui, ó, tá vendo? 6, ele salvou por padrão com essa dimensão. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, ó, quebrar uma linha, tudo bem? Eu posso quebrar essa linha aqui. Posso colocar aqui uma vírgula e especificar outros argumentos. Vejam que aqui, como eu estava dizendo, ele salvou aqui com essa dimensão. 6 por 3,51 polegadas. Só que eu quero modificar, tá? Eu quero, por exemplo, modificar aqui. Eu achei que ficou um tamanho legal, mas eu vou modificar só para exemplificar para vocês. Então, eu vou colocar aqui o que? A largura, vou especificar uma largura e vou especificar uma altura. Como é largura em inglês? Largura em inglês significa width e altura significa height. Então, é isso que a gente vai escrever aqui, é justamente isso aqui que a gente vai escrever. Então, width quer dizer largura e a gente vai especificar aqui uma largura, só para exemplificar, eu vou botar aqui uma largura de 4,5 polegadas. E aí eu vou colocar aqui também o seguinte, vou especificar a minha altura. E a altura em inglês é height. Então, vou colocar aqui o height. E vou especificar que essa altura tem 3 polegadas, então. Então, dessa forma, eu vou salvar de novo. Aliás, vou salvar com outro nome, só para eu poder salvar aqui outra figura. Então, veja só, vou executar aqui. Mostrou que foi salvo, então vou lá na pasta verificar o resultado. Então, aqui na pasta, vejam que foi criado, sim, outra figura com o nome economia.2, quer dizer, economia2.png. Então, eu abri aqui, vejam que já modificou a dimensão do meu gráfico. Então, é assim que você consegue salvar de forma prática, usando a função, nesse caso, a função ggSave do pacote ggplot2.